TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite a todos, estamos começando o programa Janela do Céu. Que Deus abençoe a cada um que sempre nos acompanha, que nós temos todas as segundas-feiras o programa Janela do Céu na TV aberta, onde nós temos sempre um convidado para que possa testemunhar daquilo que o Senhor Jesus fez e está fazendo em suas vidas. E hoje nós temos aqui a presença do nosso irmão Pedro Santiago, da cidade de Cachoeira do Sul, que vai compartilhar conosco um pouquinho do seu testemunho de vida, que já está há muitos anos na vida da igreja, são 20 anos com o Senhor e com certeza tem muitas coisas para nos compartilhar. Mas antes eu gostaria de ler um versículo que está no livro de Salmos, no capítulo 120 e no versículo 1, que é algo bem simples, mas que o Senhor ministra para cada um de nós, que diz assim: na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Amém? Então, essa é a certeza que nós temos, que nos momentos difíceis, quando nós nos humilhamos e vamos buscar a dependência, o socorro, a direção, o Senhor, Ele sempre está nos ouvindo. Então precisamos descansar e confiar nesse Senhor maravilhoso. Tudo bem, irmão Santiago? Queremos então iniciar com esse versículo, que fala muito ao nosso coração, que nós precisamos colocar nossa confiança no Senhor. E queremos saber como foi esse momento que Jesus te convidou a fazer parte do corpo de Cristo, onde nós temos aquele momento que o Senhor nos chama. Para alguns é um momento difícil que às vezes acontece para que a gente possa abrir o nosso coração para Deus, mas nós queremos saber um pouquinho como foi na tua história com Cristo. Uma boa noite a todos, que através desse pequeno testemunho, onde a obra de Deus se manifestou através da minha vida, na verdade na vida da minha família. Porque aquele versículo de João 15:16 é uma realidade muito profunda na vida de cada um de nós. Porque muitas vezes você pensa que você, por tua livre vontade, buscou o Senhor. Mas é Ele que te escolhe. É Ele que proporciona, e segundo a vontade dEle, porque Ele diz: não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. E eu reconheço que Ele me escolheu, porque antes de conhecer esta palavra, a Bíblia, eu tinha esta Bíblia simplesmente como um ornamento, um enfeite na estante. Mas hoje a gente vê e sabe que temos que extrair daqui aquilo que Deus tem de melhor para nós, que é a palavra dEle, que é a vontade dEle, o desejo dEle para cada um de nós. Mas como eu falei que é Ele que nos escolhe, muitas vezes nós pensamos que temos Jesus no coração, mas na verdade não temos. Porque antes de conhecer o Senhor, eu andei por muitos caminhos que não agradou ao Senhor. Caminhos que não edificavam, caminhos que levavam cada vez mais para o fundo. Muitas vezes fui em locais que hoje eu abomino, mas porque eu não conhecia esta verdade. E tem um versículo que é muito claro, que diz: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então eu não conhecia esse poder que está nesta palavra. E para isso eu busquei em muitos lugares. Busquei o quê? Uma alegria, uma paz, que momentaneamente parecia que recebia,
Mas, passados os dias, tudo voltava ao normal. Porque como aquela mulher enferma, que a palavra diz que ela buscou em muitos lugares e nunca achou a cura para a sua enfermidade. Mas quando ela encontrou Jesus Cristo, aí sim, ela recebeu a cura. E eu, antes de conhecer a Jesus, eu criticava o crente. Porque eu tinha algo assim que não me agradava na vida dos crentes. Mas o que é um crente? Crente é todo aquele que crê em alguma coisa, independente daquilo que você esteja frequentando. E antes de conhecer o Senhor, eu tinha um colega de trabalho, eu sou militar, né? Aposentado hoje, né? Mas naquela época, eu encontrei uma agenda no alojamento e algo que me escandalizou quando eu olhei aquela agenda foi que no momento que eu abri para ver de quem era aquela agenda, porque estava no alojamento, né? Eu vou ver de quem é essa agenda. E quando eu abri numa relação de gastos que aquele meu colega tinha. E o primeiro item que ele colocava lá era o dízimo. E estava escrito só, dízimo, 10%. Mas como nós éramos da mesma graduação, Sabia qual o valor. Matematicamente eu já calculei quanto é que seria aquilo ali, né? E aquilo me escandalizou, né? Eu disse, mas tudo isso? Mas porque eu não conhecia essa verdade, irmãos. E por isso hoje eu vejo, né? Que Deus teve que fazer uma obra muito grande na minha vida. Porque este foi só o início. Só o início. Mas a obra que Deus fez mesmo forte para que hoje eu possa estar com a graça dele, juntamente com a minha família na casa do Senhor, foi uma obra que ele fez na minha família. Amém? O Senhor teve que mexer na família para que realmente a gente viesse para Jesus. A gente vê, né, o amor do Senhor, que eu acredito que em toda a nossa vida, Deus, até chegar o momento de a gente aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador, Deus vai dando oportunidades, né? Levando pessoas que falem alguma coisa, ou a gente tem sonhos, tem pessoas que ouvem Deus. Deus dá sinais, né? Que Ele quer a gente perto dele, que é pra gente se voltar para Deus, aqueles que são eleitos do Senhor. Ao longo da vida, Deus vai dando sinais de que Deus quer, né? Vai dando várias oportunidades, por isso que a gente pode ter bastante paz no nosso coração, que ninguém parte dessa vida sem ter uma oportunidade de salvação, né? Porque do contrário, a gente poderia chegar diante de Deus e dizer que Deus foi injusto, né? Porque eu tô sendo condenado se eu não tive a chance de aceitá-lo. Então a gente vê vários momentos na nossa vida Deus dando sinais, vem para mim, né? Vem para perto de mim. Mas conta para nós então, irmão Pedro, o que é que o Senhor permitiu, né, na vida familiar para que hoje todos pudessem estar aqui. Que graças a Deus hoje você e toda a família, né, estão na casa do Senhor. Esse trabalho foi bem forte, porque como eu falei, né, eu não queria saber desta palavra. Eu não queria ser crente, um cristão. E nesta época eu estava servindo em Três Corações, Minas Gerais. E nesses 3 anos que eu morei lá, que eu fui para trabalhar lá na escola de sargentos, lá no ano de 98, a minha esposa, a Márcia, ela engravidou e o Senhor nos abençoou com uma gravidez de gêmeos.
Mas nós não conseguimos, através dos exames, identificar, porque um feto ficava na frente do outro. Um a gente sabia que era uma menina, o outro ficava sempre na expectativa, mas não se conseguia verificar. Mas o fato foi que com 6 meses de gravidez, a barriga bem grande, né? Por ser 2, e graças a Deus as crianças crescendo normalmente, ela teve que ir ao hospital, a uma clínica, porque ela estava com muitas dores. E o médico encaminhou ela para essa clínica como sendo uma infecção urinária. E na verdade foi a suturação da apendicite. E aquele médico não diagnosticou o que verdadeiramente tinha acontecido. E com essa situação, as crianças vieram nascer de 6 meses. Eu lembro muito bem, foi numa semana que nós estávamos no acampamento e ela teve que dar entrada nessa clínica, né? Baixou a esta clínica no hospital. E ela não quis me avisar porque sabia que eu já ia retornar na sexta-feira, ao final da tarde. E ela não me avisou porque estava tudo tranquilo, tudo bem com ela, né? Só sentindo dores. E aí quando eu cheguei, me avisaram, né? Eu fui verificar como ela estava bem. E ela pediu, né? Porque era só tomar a medicação que o médico tinha dado. Ela pediu para ir para casa. E ele liberou isso no domingo pela manhã. Quando foi na segunda-feira, ela estava em casa e eu estava entrando de serviço naquele dia. E lá era sempre cedo. 6h30 já tinha que estar lá no quartel. E aconteceu que quando eu estava lá, vieram a me informar que ela tinha ido para esta mesma clínica, né? Porque o nenê estava nascendo, esse nenê. Mas o que aconteceu na verdade, né? Foi que pelo fato de ter suturado a apendicite, as crianças vieram a nascer de 6 meses. E com isso, a infecção que suturou, né, que vazou ali para dentro do intestino da Márcia, passou para as crianças esta infecção. Elas pegaram uma infecção. E elas tiveram nascimento esse precoce na segunda-feira. Uma durou 1 dia, outra durou 4 dias. E lá nesta cidade de Três Corações não tinha UTI neonatal. E elas tiveram que ir para Juiz de Fora. E lá sim tinha o tratamento com UTI neonatal. Mas devido à gravidade, né, daquelas infecções, elas não sobreviveram. Então, como eu falei, uma durou 1 dia, outra durou 4 dias. Mas eu vejo que desde lá, a mão do Senhor já estava nos guardando. Porque quando aconteceu isso na segunda, que elas nasceram, na quarta-feira, o diretor daquela clínica suspeitou, porque a barriga dela ainda continuava muito grande. E ele fez uns exames e verificou então que a apendicite tinha suturado. Imediatamente ela foi para a sala de cirurgia. E ao final da cirurgia, que durou 3 horas e meia, o médico me falou: olha, vamos esperar por ela agora. Porque tudo que eu tirei de sujeira, de infecção que passou, né, que suturou,
Mas ali a mão de Deus já estava operando. Porque graças a Deus ela teve uma recuperação perfeita. Mas infelizmente, né, as crianças não sobreviveram. Mas hoje eu vejo, Elisama, que talvez a obra de Deus tivesse que ser desta forma. Porque talvez poderia ser que elas tivessem alguma sequela, né? Então Deus é perfeito e Deus sabe todas as coisas. Amém? Mas o que eu coloco em toda essa situação é que Deus permitiu esse fato para que hoje nós estivéssemos conhecendo esta palavra. Porque como tem aquele livro que é uma pergunta, o título, há injustiça da parte de Deus? Eu não conhecia esse livro, irmãos. E confesso que até hoje não conheço ele ainda totalmente, porque não li ele ainda completamente. Mas naquela época, desde aquela época, o ano de 98, a minha cunhada, muito conhecida, né, a Glaci, ela muitas vezes ligava para nós lá, convidando nós para fazermos a oração do novo nascimento. E eu sempre dava desculpa. E era até engraçado, né? Eu falava para minha esposa, a Márcia, já vem essa tua irmã, essa crente. Mas, glória a Deus, Deus já estava usando ela como um vaso, né? Como um instrumento. E esta obra que Deus fez, como eu falei, né? Que eu não conhecia esse livro e eu achava que tinha uma injustiça da parte de Deus, porque nós estávamos esperando, e como pai e como mãe, né? Quem não espera, né? Gêmeas, eram 2 meninas, e nós estávamos ansiosos pela vinda daquelas crianças, mas tudo Deus já estava preparando. Mas eu achava isso uma injustiça da parte de Deus. Mas quando, naquele mesmo ano de 98, a Márcia veio, claro que depois de tudo aquilo que aconteceu, ela passou por momentos difíceis. É complicado a recuperação, né, de uma gravidade dessas, quando estoura a apendicite, né, toda a infecção, até conseguir o organismo. Então, creio que foi bastante lutado, né, agora pela vida da Márcia. Irmã, aí eu digo que a mão de Deus já estava ali, porque foi uma recuperação perfeita e rápida. Mas a recuperação mental, essa sim. Porque muitas vezes eu procurava ela dentro de casa, isso que nós já tínhamos o Ricardo, o meu filho mais velho, e eu procurava ela estava dentro do banheiro, escondida, chorando, porque ela não queria que eu visse nem o filho, né? Então isso foi difícil, esta parte foi difícil. Mas, como eu disse, né, ela veio nesse período que teve um intervalo das férias dos alunos, ela veio para Cachoeira. E aqui ela conheceu este ministério. E quando ela voltou, novamente, né, ao final desse período de férias, ela já voltou outra pessoa. Porque a obra de Deus ali naquele momento transformou, e eu senti essa diferença na vida dela. Mas a obra continuou, e continua até hoje. Mas nós vamos fazer um breve intervalo comercial e nós já voltamos para contar essa segunda parte, né, daquilo que o Senhor faz. Porque a gente vê como Deus, Ele é perfeito em toda a sua obra, como o irmão colocou, há injustiça da parte de Deus. E muitas vezes acontecem coisas na nossa vida que colocam esse ponto, né?
de interrogação e isso mexe conosco, né? Principalmente nas nossas emoções, mas o Senhor, Ele nos responde, né? Que não há injustiça da parte de Deus, que Deus está no controle de tudo, mas aguarde, fique aí que nós já voltamos. Janela do Céu.